Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 3. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da aula anterior. Vamos falar sobre integrais múltiplas em outras coordenadas. Para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, acompanhem comigo no quadro qual é o endereço. mariana.guerra, não guerre, como está escrito aqui, @croton.com.br. Então, mande as suas dúvidas durante a nossa aula, para ao final nós respondermos a essas dúvidas. Como eu falei na nossa aula, nós vamos dar continuidade ao que nós viemos falando na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos a respeito das integrais triplas em regiões mais simples, em regiões cujas nossos limites de integração ora eram constantes ou eram funções conhecidas, funções simples. Mas nem sempre essas regiões, as regiões que nós estamos integrando, elas são simples assim quando a gente trabalha nas coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares, que foi o tipo de coordenadas que nós trabalhamos na aula anterior. Às vezes, analisar as regiões nesse tipo de coordenada é complicado, é trabalhoso. Então, a gente tem que fazer mudanças para outras coordenadas que são mais simples, que simplifica o nosso trabalho de resolver as integrais. Mas que tipo de regiões são essas, Cada região, nós podemos trabalhar com um tipo determinado de coordenadas. Acompanhe comigo no quadro quais são as perguntas que nós vamos responder hoje ao longo da nossa aula. Então, será que coordenadas cartesianas, elas são indicadas para o estudo de qualquer região tridimensional? Como eu já adiantei, não. Algumas regiões é muito mais simples, é muito mais fácil nós fazermos em outro tipo de coordenada do que em coordenadas cartesianas. Como efetuar mudanças de coordenadas em integrais triplas? Será que é simplesmente eu fazer uma mudança na minha variável? Eu preciso de algo a mais para manter uma equivalência? Essas são algumas perguntas que nós vamos responder. Que sistemas de coordenadas, eles podem ser adotados no espaço, ou seja, no tridimensional? Essas são questões que irão nortear o nosso estudo de hoje. Então, nós vamos ver que existem outros sistemas de coordenadas que são mais simples, que simplificam o nosso trabalho na hora de calcular a integral tripla, na hora de calcular o volume, na hora de calcular centro de massa, momento de inércia, entre outras aplicações. Então, é importante que nós saibamos quando é necessário a gente fazer essa mudança de coordenada, como é feita essa mudança de coordenadas, de sistemas de coordenadas. Nós vamos ver que não é simplesmente mudar a variável, é necessário um algo a mais, nós vamos ver o que é esse algo a mais, e como que a gente já pode aplicar essas integrais triplas. Nós já vimos algumas aplicações e hoje nós vamos ver uma outra aplicação das integrais triplas. Mas, para a gente entender esses conceitos, que foram distribuídos nas nossas 4 situações problemas, alguns conhecimentos eles vão ser necessários nessa aula, além do que já foi visto na aula anterior, além dos conhecimentos prévios citados anteriormente. Nós temos novos conhecimentos. Acompanhe no quadro quais são esses. Operações básicas e ângulos, então é necessário que vocês tenham em mente assunto sobre esse conhecimento. Determinante de matrizes, principalmente 3×3. Então, como que eu calculo o determinante de uma matriz 3×3? Isso já foi visto em disciplinas anteriores e será necessário na nossa aula de hoje. Relações trigonométricas. Quais são as relações trigonométricas que a gente tem envolvendo seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, relações fundamentais da trigonometria? Então, é necessário que você relembre também esse assunto. Funções reais de uma variável e várias variáveis, então função de 2 variáveis reais, função de 3 variáveis reais, integração de função de uma variável real e também de 3 variáveis reais, que foi o que a gente viu na aula passada. Como que eu integro uma função com 3 variáveis reais? Como que eu faço a integral tripla desse tipo de função? Então, é necessário que você lembre isso. Além disso, derivadas parciais, que são aquelas derivadas que a gente são as derivadas de funções de 2 ou mais variáveis. Nós vamos utilizar esse conceito. Para a gente, então, falar a respeito dessas integrais em outras coordenadas, uma situação, problema nos é apresentada. Acompanhe no quadro qual situação é essa. Vamos supor que você faz parte de um escritório de engenharia, de projetos civis. O seu superior solicitou a você que calculasse o volume interno de algumas edificações.
É possível que ele também venha solicitar a massa e o centro de massa de outras estruturas de destaque na construção brasileira e mundial. Uma dessas estruturas é a nova Biblioteca de Alexandria, na cidade de Alexandria, no Egito. Você consegue notar que há um recorte no prédio, na parte de trás aqui dessa foto? Olha, observe que a gente tem um recorte aqui. Essa é uma das edificações, uma das estruturas que nós vamos calcular o volume, né? Nós vamos calcular o volume de outras estruturas conhecidas internacionalmente. Tudo usando integrais triplas, né? Só que agora em outras coordenadas. Vamos dar início então à nossa primeira situação-problema? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Como eu falei, nessa aula nós vamos calcular o volume de algumas estruturas conhecidas, né? Vamos à nossa primeira estrutura que a gente irá calcular esse volume. Acompanhe no quadro. No escritório de engenharia em que você trabalha, podem aparecer estruturas nas quais o cálculo de integrais triplas em coordenadas retangulares ou cartesianas, você pode encontrar esses dois nomes, não seja imediato. Nós já vimos, né, a nova Biblioteca de Alexandria, só que você, nesse momento, vai fazer o cálculo do volume interno da edificação conhecida como Elipsoide Metálico de Istambul ou a Faculdade de Medicina de Cornell, em Doha, no Catar. Como que é a estrutura, né? Como que é essa estrutura? Nós temos essa estrutura aqui. Aqui nós temos a representação do elipsoide e aqui da Faculdade de Medicina de Cornell. Será que é possível estabelecer procedimentos gerais de cálculo para integrais triplas em situações com determinadas simetrias? Mas isso é algo que nós vamos, né, discutir. Além disso, suponha que no escritório de engenharia em que você trabalha, esse cliente tem encomendado um monumento elipsoidal de concreto. Então, esse monumento, ele tem o formato, né, parecido, semelhante ao formato das figuras anteriores, do slide anterior. E seu colega de trabalho elaborou o desenho da estrutura maciça, cuja superfície tem essa equação. Então, ele já determinou essa equação. A tarefa de estimar o volume de concreto que será utilizado desse monumento ficou para a gente. Então, nós vamos calcular qual que é o volume desse concreto. E agora, né? Quanto de concreto será necessário? Então, nós vamos ter que calcular o volume dessa estrutura, que tem esse formato elipsoidal. Se nós formos analisar essa região em coordenadas cartesianas, nós vamos ver que não é simples, é algo trabalhoso, é algo complicado de se analisar. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma mudança de coordenadas. Nós vamos trabalhar com um tipo de coordenada mais simples, um tipo de coordenada que ele vai simplificar o meu processo de cálculo, né? E que vai ser mais fácil da gente observar, da gente analisar a região de integração. Como eu venho falado, essa região de integração, ela é importante quando a gente está trabalhando com cálculo diferencial integral. Então, nós temos que buscar formas, nós temos que buscar um sistema de coordenadas que nos facilite para verificar, para ver como é, né, para analisar essa região. Para isso, nós vamos ter que fazer essa mudança de variáveis. Nós vamos sair das coordenadas cartesianas para um tipo de coordenada que vai simplificar o nosso trabalho, que vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Mas como que a gente faz isso, né? Será que tem alguma regra? Será que tem alguma... Como que a gente vai manter a equivalência? Pensa, eu estou num sistema de coordenadas cartesianas e de repente eu passo para outro sistema, que tem outras variáveis. Como que eu mantenho essa equivalência entre esses dois sistemas? E é isso que nós vamos ver no quadro. Acompanhe. Uma mudança de variáveis em integrais triplas é definida por uma transformação biunívoca T, que leva uma região A do espaço UVW e uma região B do espaço XYZ. Tal que x agora vai ser escrito em função de
UVW, que são as nossas novas variáveis. Y em função de UVW e Z em função de UVW. O que essa transformação ela faz? Nosso objetivo é aplicar uma transformação. Então, eu pego uma região que está aqui, uma região regular, né, uma região que eu consigo trabalhar, uma região mais fácil, que ela está nesse espaço UVW, e eu faço uma transformação, eu faço uma associação à região XYZ, que é a região irregular, que é a região complicada. Então, é isso que a gente faz, a gente sai de uma região, que é mais simples, e vai para outra, né? E vice-versa, a gente sai da região complicada, da região irregular, e vamos para a região mais fácil, a região regular, que é mais fácil da gente analisar a região. Será que é simplesmente isso? Eu tenho a variável x, y, z, e eu vou escrever essas variáveis em função de UVW, por exemplo, eu vou fazer essa mudança. Não. Quando a gente muda de uma variável para outra, é necessário que a gente mantenha a equivalência entre esses dois sistemas. E essa equivalência, ela é mantida quando a gente multiplica, né, a função na nova variável por um fator. Fator esse que a gente chama de jacobiano associado à transformação. É esse jacobiano que vai garantir a sua equivalência entre esses dois sistemas de coordenadas. Sempre quando a gente vai fazer essa mudança de variável, é necessário calcular o jacobiano associado à transformação. Acompanhe no quadro como que a gente faz como que a gente calcula, né, esse jacobiano. Então, o jacobiano de x, y, z é o determinante das derivadas parciais. Então, nós vamos calcular um determinante, cuja cada entrada desse determinante é uma derivada parcial. Derivada parcial de quem em relação a quê? Então, aqui é a derivada parcial da variável x em relação a u. Derivada parcial da variável x em relação a v. Derivada parcial de x em relação a w. Então, quando a gente faz essa mudança de variáveis, eu escrevo x em função de u, v, w. Qual que eu vou fazer para encontrar esse jacobiano? A gente vai calcular a derivada parcial de x em relação a u, v e w. Depois a gente resolve esse jacobiano. Como que a gente resolve isso? Usando as técnicas para resolver determinantes de matriz 3×3. E esse jacobiano que vai garantir essa equivalência. Então, eu tenho uma integral sobre a região A de f de x, y, z, dv. E eu quero fazer essa mudança. Eu vou fazer uma mudança agora para a integral sobre a região B. Essa região B já é a região nas novas coordenadas, no novo sistema de coordenadas. Então, eu vou analisar não só a função no novo sistema, mas a gente analisa também a região de integração da função no novo sistema vezes o jacobiano da transformação, dv, né? Então, esse jacobiano, essa mudança de coordenadas, ela vai facilitar os nossos cálculos. Então, algumas regiões, nós temos, por exemplo, esferas. Esferas, para fazer esse cálculo, em coordenadas cartesianas é complicado. Existe um outro tipo de coordenadas que vai nos auxiliar, que é o nosso caso aqui do nosso elipsoide. Analisar essa região em coordenadas cartesianas é complicado. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa região em um outro tipo de coordenadas, que é as chamadas coordenadas elípticas. Vamos ao quadro para resolver a nossa situação. A gente sabe que a equação geral de um elipsoide, ela é dessa forma. O elipsoide é uma quádrica, né? E ele tem essa equação geral, dessa forma. Todo elipsoide, ele tem essa equação, a equação nessa forma. E o volume é delimitado pela superfície S, que está na equação menor ou igual a 1. Então, nós temos esse limite. Esse volume, ele vai ser dado por quem? Pela integral sobre a região S de 1 dv. Nós vimos que o cálculo do volume, né, com integrais triplas, é o cálculo da integral tripla da função constante 1. Aqui nós temos a representação desse elipsoide. O A, o B e o C são valores que a gente encontra no eixo. O A, por exemplo, é da origem até tocar esse ponto do nosso elipsoide, esse ponto interno. O B é da origem até tocar esse ponto. E o C é da origem até em cima, né, até a parte de cima do elipsoide. Esse A, B e C são essas medidas, né, que a gente tem. Com isso, a gente precisa fazer essa mudança de coordenadas. Como eu falei, nós vamos usar as coordenadas
elípticas. Essas coordenadas você já encontra na literatura como é feita a mudança. Então, eu já tenho uma equivalência, né? O x em coordenadas elípticas, ele é representado por r vezes a, seno φ, cosseno θ. Então, em coordenadas elípticas, nós estamos analisando o raio, o ângulo φ e o ângulo θ. Então, nós estamos analisando um raio e dois ângulos. O y, ele é igual a r vezes b, seno φ, seno θ. E o z, rc, cosseno φ. Lembrando que a, b e c são os valores, né, do denominador da nossa equação do elipsoide. Eu tenho a nossa mudança de variáveis, então eu sei que x, y, z em coordenadas elípticas é representado por essas igualdades. Nós precisamos calcular o jacobiano, associado a essa transformação. Precisamos das derivadas parciais de x, primeiro em relação a r, depois em relação a φ e depois em relação a θ. Nós precisamos das derivadas parciais de y e de z e depois calcular o nosso determinante. Com isso, aqui a gente tem as derivadas parciais de x em relação a r. Lembre-se, quando eu estou derivando parcialmente, eu olho qual que é a minha variável, no caso aqui é r. Então, r é a minha variável. Θ e φ são valores constantes. Θ e φ, quando nós vamos derivar essa função, eu trato-os como sendo constantes. Então, a derivada de RA seno φ cosseno θ, isso daqui tudo é constante. Derivada de constante vezes R é A constante nesse caso. Fazemos isso para todas as nossas derivadas e montamos o jacobiano associado à transformação. Quando nós substituímos esses valores em cada uma das entradas do meu determinante e utilizamos uma técnica para calcular esse determinante, nós vamos encontrar que o jacobiano associado à transformação é r ao quadrado, ABC, seno φ. Lembrando que A, B e C são os denominadores da nossa equação do elipsoide. Determinamos, já fizemos a mudança de variável das coordenadas cartesianas para as coordenadas elípticas, determinamos o jacobiano, só que agora a gente precisa analisar a variação. Nós estávamos nas coordenadas x, y, z, então a gente estava trabalhando na região do espaço R3 em x, y, z, e agora a gente mudou. A gente mudou para r, θ e φ. Então nós precisamos analisar qual que é a variação de r, θ e φ. E isso é feito, acompanhe no quadro. O r é o raio do meu elipsoide. Lembre-se que uma condição que a gente colocou na hora que definiu o elipsoide é que ele era menor ou igual a 1. Ou seja, o raio, ele só vai até 1. O nosso raio, ele varia de 0 a 1. O φ é quando a gente analisa a região verticalmente. Quando a gente vai analisar essa região, né, nós vamos ver que ele varia de 0 a π, quando a gente analisa o elipsoide. E o 2π é a variação, é a volta completa em torno do eixo z. O elipsoide, ele dá essa volta completa em torno do eixo z. Então, o θ é essa volta completa em torno do eixo z, ou seja, ele variou de 0 a 2π. E o φ é a volta que ele dá, né, em torno do eixo vertical, de 0 a π. A gente olha essa variação verticalmente. Com esses limites, nós podemos montar a nossa integral em coordenadas elípticas. Então, nós temos o limite de variação, de 0 a 2π é a variação de quem? De θ. Atente-se a isso. Essa variação que está aqui na minha integral deve corresponder ao meu dθ ou dx, dy que está ali. Nós temos que ter essa correspondência. De 0 a π é a nossa variação de φ e de 0 a 1 é a nossa variação de r. De 1 vezes quem que é esse daqui? R ao quadrado, ABC, seno φ. É o nosso jacobiano associado à transformação, que a gente acabou de encontrar. A, B, C são valores constantes, então a gente pode colocá-lo multiplicando toda a integral. Seno φ, ele é constante em relação a θ, que é a primeira integral que a gente vai colocar. Então, ele pode multiplicar a integral de seno φ, de θ. R ao quadrado é constante em relação a φ e a θ. Então, ele pode multiplicar essas integrais. Resolvendo a integral de 0 a 2π dθ e substituindo os valores, nós vamos obter o resultado de 2π vezes ABC.
Agora a gente tem que resolver a integral de seno φ de φ. Resolvendo essa integral e substituindo os valores, nós vamos obter o valor de 2. Por fim, a gente tem que resolver a integral de 0 a 1 de r ao quadrado. Resolvendo essa integral, nós vamos, e multiplicando, né, pelos valores anteriores, nós vamos obter que o volume do elipsoide, ele é dado por 4π ABC dividido por 3. Com isso, para o sólido que a gente tem o sólido com essa equação. X ao quadrado sobre 64, mais y ao quadrado sobre 36, mais z ao quadrado sobre 25, igual a 1. A gente pode reescrever esses denominadores como sendo uma potência. Quanto é 64? É 8 ao quadrado. Quanto é 36? 6 ao quadrado. E 25, 5 ao quadrado. Esses aqui são os nossos valores de A, B e C. Então, o A vale 8, o B vale 6 e o C vale 5. Substituindo esses valores na expressão que nós encontramos anteriormente, nós vamos ter que o volume desse elipsoide é de 320 vezes π, ou aproximadamente 1.005 unidades de volume. O que nós fizemos para resolver essa situação? Nós fizemos essa mudança de variáveis, né? Quando nós estamos em um sistema de coordenadas e vamos transformar para outro sistema, é necessário que a gente encontre o fator que garante a equivalência entre esses sistemas, que é o jacobiano. E isso nos permite, né, calcular as integrais que antes eram complicadas em sistema de coordenadas cartesianas em um outro tipo de sistemas. No caso dessa SP, nós resolvemos em coordenadas elípticas. Foi muito mais simples do que avaliar a região em coordenadas cartesianas. E com isso, a gente resolve a nossa primeira situação-problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Na segunda situação, nós vamos calcular o volume de uma outra estrutura e utilizando outro tipo de coordenada. Acompanhe no quadro qual que é essa estrutura. É a biblioteca, a nova biblioteca de Alexandria. Como você pode perceber aqui, essa biblioteca ela tem um formato irregular, né? Ela tem um corte aqui no seu canto, ela é um pouco inclinada, então nós vamos ter que utilizar as integrais triplas para fazer o cálculo desse volume. E o escritório no qual você trabalha pediu para você calcular esse volume interno da biblioteca. O teto dessa edificação ele possui uma inclinação de cerca de 16 graus, o que é aliado à estrutura cilíndrica do prédio. Então, observe que o prédio ele tem uma estrutura cilíndrica, dificulta uma aplicação imediata das coordenadas retangulares. Nesse caso, é adequado a gente utilizar as coordenadas cilíndricas. Como que nós podemos calcular o volume interno dessa construção? Essa construção, como o problema já disse, ela tem um formato cilíndrico. Quando nós estamos trabalhando com regiões que têm esse formato cilíndrico, é muito mais fácil a gente calcular a integral, né, para calcular o volume, por exemplo, dessa região em coordenadas cilíndricas do que em coordenadas cartesianas. Para isso, a gente precisa fazer essa transformação, coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Já vimos que não é simplesmente mudar as variáveis, a gente precisa de um fator. O que são essas coordenadas cilíndricas e mais? Qual que é o jacobiano associado a essa transformação? Acompanhe no quadro como que é definido as coordenadas cilíndricas em um ponto. As coordenadas cilíndricas de um ponto P, X, Y, Z, elas são dadas por x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e z é igual a z. Observe que o z, a variação do z, né, tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas cilíndricas, ela é a mesma. O ponto pxy, vamos supor que a gente tem um ponto aqui no espaço, né? E o nosso ponto agora em coordenadas cilíndricas, ele é dado por r, θ, z. Essas são as variáveis quando a gente trabalha em coordenadas cilíndricas. Esse ponto, então, nós temos aqui a projeção desse ponto no plano XY. A variação de z é a mesma
que é a variação de coordenadas cartesianas. Quem que é esse R? Esse R é a distância da origem até a projeção do ponto no plano XY. E o θ é o ângulo formado pelo eixo X, no seu sentido positivo, com esse raio. Nós temos essa mudança de coordenadas. Quando estou trabalhando em coordenadas cartesianas e quero transformar para coordenadas cilíndricas, o que a gente precisa? A gente precisa fazer essa transformação. Nós temos essa equivalência. X é igual a R cosseno θ, Y é igual a R seno θ e Z é igual a Z. Além disso, quem que é o jacobiano associado a essa transformação? O jacobiano, quando a gente calcula as derivadas parciais, faz aquele procedimento que a gente fez na situação anterior, nós vamos encontrar o jacobiano associado como sendo R. Sempre que eu vou transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas e estamos realizando o cálculo das integrais, nós temos que colocar a função vezes R. Além disso, a gente tem aqui essas duas igualdades, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado e tangente de θ é igual a y sobre x. Essas são a nossa mudança de variável. Eu estou em coordenada cartesiana e vou transformar em coordenada cilíndrica. X, o que é x em coordenadas cilíndricas? X é igual a r cosseno θ, lembre-se. Em coordenadas cilíndricas, as nossas variáveis é r, θ e z. Com essa ideia das coordenadas cilíndricas, né, nós vamos utilizar essas ideias para resolver a nossa situação problema. Na nossa situação, nós vamos ter que avaliar qual que é o melhor tipo de sistema de coordenadas para resolver aquela integral. Porque o que nós vamos fazer? Qual vai ser a estratégia utilizada para o cálculo do volume dessa nova biblioteca da Alexandria? É justamente dividi-la em partes. Utilizando essa ideia, nós vamos avaliar cada uma das partes, verificar qual que é a melhor região de integração e, posteriormente, fazer esse cálculo do cálculo do volume de cada uma das partes. Acompanhe no quadro como que nós vamos resolver essa situação. Mas antes da gente ir, né, como que é essa transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas? Eu tenho aqui a minha integral sobre a região S da função. E quando eu faço a transformação, agora eu vou ter a integral sobre a região E. Essa região E nada mais é que a região, só que agora escrita em coordenadas cilíndricas, de F, na nova mudança de variáveis. Lembre-se que R cosseno θ é X em coordenadas cartesianas e R seno θ é Y. Z é Z, vezes R, que é o meu jacobiano associado. Sempre que você for fazer essa transformação de coordenadas retangulares ou cartesianas para coordenadas cilíndricas, você deve escrever a função em relação a coordenadas cilíndricas, multiplicar por R e integrar. E agora sim, nós temos a nossa situação problema. Nós sabemos que o teto da nova biblioteca de Alexandria, ele tem uma inclinação de 16 graus com relação ao plano horizontal. E a projeção do teto da biblioteca é um círculo com 160 metros de diâmetro. Lembre-se, um diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio da nossa biblioteca é de 80. A altura desse edifício é de 33 graus. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Como eu disse, nós vamos dividir em regiões, porque em cada uma das regiões vai ser mais fácil a gente aplicar um determinado tipo de sistemas de coordenadas para fazer o cálculo do volume daquela região. Então, acompanhe na câmera de documentos como que a gente vai fazer essa divisão. Eu trouxe aqui uma representação da Biblioteca de Alexandria, né, que é essa representação aqui. Ela tem mais ou menos esse formato do desenho, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em partes. Nós vamos calcular primeiro o volume dessa parte em azul, depois dessa parte em vermelho e depois dessa parte em verde. Veja que se a gente junta todos os volumes, nós vamos ter o volume total. Nós vamos avaliar, então, que região que essa parte em azul ela se assemelha. Observe que ela se assemelha a um cilindro. Olha, ela tem uma altura aqui e ela tem o formato de um meio cilindro. Então, aqui a gente pode usar um tipo de coordenadas. Essa parte aqui já se assemelha a um outro tipo, ela não se assemelha mais tanto a um cilindro. Então, nós vamos usar outro tipo de coordenadas. E observe também que a nossa biblioteca, ela é inclinada. Veja que aqui eu tenho uma altura
e aqui eu tenho uma outra altura. Então, um plano Z, que é o plano que está aqui sobre toda essa região, ele é inclinado, como a gente já viu, né? Ele tem essa inclinação de 16 graus. Primeiro passo nosso vai ser encontrar justamente qual que é a equação desse plano, que esse plano inclinado aqui, como a gente pode ver, ó. Aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho uma altura menor. Nosso primeiro passo, então, será justamente esse cálculo do plano. Por quê? O Z, ele vai ser o mesmo para todo mundo. A gente já não viu que em coordenadas retangulares e coordenadas cilíndricas a variação do Z é igual? Se eu descobrir qual que é a variação do Z, eu vou usar para calcular o volume das 3 integrais que nós vamos calcular. Vamos, então, determinar qual que é a variação do Z. Acompanhe no quadro. Para a gente determinar essa variação do plano Z, que é esse plano inclinado aqui, ó, nós precisamos determinar o nosso sistema de eixos, a gente precisa se orientar. O Z, a gente colocou ele exatamente no centro da nossa região, que a gente está calculando, e o X é essa diferença entre a maior altitude para a nossa menor altitude, a gente colocou o eixo X aqui, e a gente tem um ângulo de 16 graus. Com essas informações, a gente consegue determinar qual é a variação do meu plano Z, né? Qual que é essa variação? Então, nós temos que 22,94x mais 80z é igual a 4.475,2. Essa é a variação do plano, esse é o plano, né? A equação do plano Z. Como que a gente chega a essa equação desse plano? Nós encontramos essa equação utilizando aqueles conceitos que nós vimos na aula anterior. Utilizando um ponto, utilizando um vetor normal, a gente encontra essa equação. Observe que a variação do Z, ele está vindo de 0 até o plano. Então, para isso, a gente precisa isolar o Z dessa igualdade. Isolando o Z, a gente obtém essa expressão e aí a gente divide, né, ambos os membros dessa subtração por 80 e a gente obtém esse valor. Só que uma das partes da nossa biblioteca de Alexandria, nós vamos calculá-la em coordenadas cilíndricas. Para isso, a gente precisa transformar, né, o x aqui, ó, observe que o nosso z ele varia de 0 até 55,94 menos 0,28675x. Como a gente vai trabalhar em coordenadas cilíndricas, a parte em azul, que é a primeira parte, a gente tem que substituir o x por r cosseno θ, que é a variação. Essa variação do z, nós vamos utilizá-la para as 3 integrais que nós vamos calcular. Nós vamos utilizá-la para calcular o volume da integral da parte em azul, que eu mostrei na câmera de documentos, para calcular o volume da parte em vermelho e da parte em verde. A variação do C, ela não vai alterar. O que nós vamos avaliar nas próximas regiões é a variação de x e y, quando a gente estiver trabalhando em coordenadas cartesianas, e de r e θ, quando estivermos trabalhando em coordenadas cilíndricas. Acompanhe no quadro como que a gente resolve o volume dessa primeira região. Aqui, que é aquela região em azul que eu mostrei para vocês, essa aqui que nós vamos calcular o volume. Aqui, essa região, ela se assemelha, né, à metade de um cilindro, então a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas. Para isso, a gente precisa avaliar qual que é a variação do Z, a gente já sabe, e a gente colocou já em coordenadas cilíndricas, a variação do raio. O raio do teto da nossa biblioteca é de 80, porque o diâmetro é 160. Se o diâmetro é 160, o raio é 80. E o θ, ele está variando de 0 a π, porque, olha, quando a gente vai analisar a volta da nossa biblioteca, ela só dá metade de uma volta, de 0 a π. Substituindo esses valores, colocando esses valores nos nossos limites de integração, nós vamos calcular essa integral. Atente-se para o z. O z, ele tem uma dependência em seu limite de integração. Então, a gente resolve isso primeiro. A primeira integral a ser resolvida é justamente essa integral que tem uma dependência no seu limite de integração. Nós vamos calcular de 1 vezes r. Quem que é r? É o meu jacobiano associado à transformação de coordenadas cilíndricas. r dz dr dθ. Resolvendo essa integral, nós vamos encontrar o valor aproximado de 562.370,22 unidades de volume. Agora, a gente precisa calcular
a integral da segunda etapa. A segunda etapa é aquela etapa em vermelho que eu havia mostrado, que é essa parte aqui. A variação do z é a mesma, só que agora a gente vai calcular em coordenadas cartesianas. Calcular em coordenadas cilíndricas aqui já não é mais vantajoso. Depois da análise que a gente faz da região, é mais vantajoso calcular em coordenadas cartesianas. O z é a mesma variação. E como que a gente encontrou a variação desse x? Observe que aqui a gente tem, né, uma circunferência no teto. E a equação da circunferência nesse caso vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Mas quem que é o nosso raio? 80 ao quadrado. Isolando, né, esses valores, isolando o y dessa igualdade, nós vamos obter que o x varia de menos 80, ele varia no seu sentido positivo de x, tá? Assim, aqui é negativo e aqui é positivo. Então, o x varia de menos 80 ao quadrado, y ao quadrado, a raiz disso, até a raiz positiva desse valor. E quem que é o y? O y é a variação aqui, ó. Ele está variando daqui até aqui, o problema nos dá que é de 41 metros. Então, essa é a variação do y. Calculando essa integral, observe aqui mais uma vez que seus limites de integração, eles possuem valores diferentes, eles possuem dependência nos seus limites. Então, é necessário que você avalie corretamente a região, verifique, né, qual que é a melhor ordem. Olha, aqui está dependendo de x, então eu resolvo primeiro. Por quê? Porque a próxima depende de y, a variação de x. Eu resolvo depois, e depois eu resolvo em y. dz, dx, dy. Aqui precisa do jacobiano? Não, porque a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas. Depois de resolver essa integral, nós vamos obter o valor aproximado de 350.199. E por fim, nós vamos calcular a integral volume desse pedacinho aqui, que é o pedaço em verde que eu mostrei anteriormente. Esse pedaço, nós também vamos calcular o seu volume, a sua integral em coordenadas cartesianas, e a variação do z é a mesma, como eu falei, nós vamos usar a mesma variação. A variação do x, essa é um pouquinho diferente. Observe que o x está variando daqui, desse pedaço, até bater aqui nessa reta. Esse valor aqui a gente descobre utilizando teorema de Pitágoras. A gente consegue um triângulo aqui que a gente consegue calcular o valor desse pedacinho aqui, ó, que é o nosso x, ele está batendo daqui até esse valor aqui. Utilizando o teorema de Pitágoras, utilizando as relações e as informações que a gente tem, a gente encontra que esse valor é de menos 30,3974. Essa é a variação do x, e depois nós temos a variação do y, que é de 41 a 74. Por quê? Até esse pedaço é 41. A gente sabe que esse pedaço aqui mede 33. 41 mais 33, nós vamos ter o valor de 74, que é esse finalzinho aqui. Montando a nossa integral, se atentando à dependência existente nos limites de integração, nós vamos ter o volume de 52.952. O volume total da nossa região é justamente a soma desses três volumes. Então, somando esses três volumes, nós vamos obter um valor aproximado do volume dessa biblioteca de 965.522 unidades de volume. O que a gente fez nessa situação problema? A gente tinha um sistema de coordenadas e alguma das regiões que a gente analisou não era viável utilizar esse sistema. Nós transformamos para as coordenadas cilíndricas. Quando a gente tem regiões cilíndricas, é mais fácil fazer o cálculo nesse tipo. Quando a gente faz essa transformação, a gente deve se atentar à correspondência, né, dos sistemas e mais. Quando eu estou calculando a integral nessa transformação, não se esqueça do jacobiano associado. Por isso é importante você avaliar a região de integração, porque quando você avalia essa região de integração, você vê qual que é o sistema de coordenadas mais adequado para você resolver a sua situação, para você resolver a sua integral. E com isso a gente finaliza a nossa segunda situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las?
Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Nós já vimos um tipo de sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas cilíndricas. É um sistema bem usual. Você encontra bastante integrais que você tem que resolver por esse sistema. E agora nós vamos ver um outro tipo de sistema. Quando a gente tem uma esfera, por exemplo, qual que é o sistema mais adequado para a gente calcular, para a gente fazer o cálculo das integrais? O sistema mais adequado é o sistema de coordenadas esféricas. Vamos à nossa situação e ver como que é esse sistema de coordenadas. Nós vamos agora calcular o volume da biosfera de Montreal, que tem essa representação aqui de uma esfera, Será que é conveniente essa biosfera? Ela possui 76 metros de diâmetro e 62 de altura. Como que a gente faz para determinar esse volume? Será que é conveniente a gente utilizar coordenadas cilíndricas? Certamente, para cascas esféricas e esferas, estão dentre as estruturas indicadas para que a gente utilize coordenadas esféricas. Qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa, você vai supor que uma ONG deseja construir uma réplica da esfera da biosfera de Montreal para servir como viveiro para pássaros, tornando-se também um observatório para turistas. Para iniciar o projeto, a ONG ela precisa saber o volume do espaço interno dessa estrutura, para estimar quanto que de pássaro, qual que é a quantidade de pássaros que podem conviver ali. Se o espaço for suficiente, eles pretendem realizar adequações no projeto. Suponha que essa ONG ela tenha entrado em contato com o escritório de engenharia que você trabalha e designaram uma tarefa para você calcular esse volume. Como que a gente vai resolver esse problema? Nós vamos usar uma estratégia bem semelhante ao que a gente tem usado. Avaliar a região da esfera em coordenadas cartesianas não é viável. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma transformação. Nós vamos mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Então, a gente precisa saber qual que é a correspondência de x, y, z no sistema de coordenadas esféricas e mais, qual que é o jacobiano associado a essa transformação. Acompanhe no quadro como que é definido as coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas de um ponto x, y, z, agora em coordenadas esféricas nós temos o ponto ρ, θ, φ. Ρ, φ, θ. Qual que é essa variação? O x em coordenadas esféricas a gente substitui por ρ, seno φ, cosseno θ. O y por ρ, seno φ, seno θ. O z por ρ, cosseno φ. Mas quem que é esse ρ, quem que é esse θ e quem que é esse φ, O ρ é a distância, a gente tem um ponto aqui no espaço, é a distância da origem até o ponto. O φ é o meu ângulo formado de z, é o ângulo formado entre o eixo z e o ρ. E o meu θ, quando a gente olha na projeção xy, é a distância do eixo x no seu sentido positivo até a projeção do ρ no plano xy. Essa é a variação, de ρ, θ, φ. O ρ, ele é sempre maior ou igual a zero, o φ, ele varia de 0 a π, e o θ, ele varia de 0 a 2π. E qual que é a transformação associada, à minha situação? A transformação, o jacobiano associado a essa transformação. O jacobiano é ρ ao quadrado seno φ. Então, quando eu estou passando de uma coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, a gente usa esse jacobiano, ρ ao quadrado seno φ. Eu trouxe para vocês uma esfera para a gente analisar essa variação do ρ, θ, φ. Então, a gente tem aqui a nossa esfera, para a gente analisar a variação do ρ, do θ e do φ, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a minha esfera. Então, eu tenho a esfera, vamos analisar aqui a variação do ρ e do φ. O nosso ρ é justamente a distância da minha origem até o final da minha esfera. É como se fosse um raio, que a gente quando a gente trabalha com o raio de cone, o raio de uma circunferência. Só que aqui nós estamos no
espaço, nós temos uma esfera. Então, o ρ é a variação da origem até esse ponto. E quem que é o φ? O φ é o meu ângulo entre o eixo Z e o ρ. Lembrando que o φ, ele pode variar, observe, do meu eixo Z, de 0 até 180. Essa que é a variação do meu φ. Quando a gente vai avaliar a variação do φ, a gente olha, então, para o sentido vertical. E o θ? Como que a gente olha essa variação do θ? Aí aqui a gente já tem a nossa esfera completa. A variação do θ, a gente vai olhar no nosso sentido horizontal. Observe que o θ ele pode dar a volta completa na nossa esfera. E essa volta completa é de 2π. Então, aqui nós vemos a variação de ρ, que é do ponto até o extremo da nossa esfera. O φ, ele varia de 0 a π, né? Essa é a variação máxima dele. E o nosso θ, a gente olha a variação horizontal. É toda essa volta que dá na nossa esfera. Essas são as variações de ρ, θ, φ. Essa é a transformação que a gente tem. E quando a gente quer calcular a integral, como que a gente monta essa integral que está em coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas? Acompanhe no quadro. A gente tem aqui a nossa integral sobre a região S da função f, y, z, e a gente vai fazer essa transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Nós vamos escrever a função nas variáveis ρ, φ e θ, e nós vamos multiplicar aqui agora por ρ ao quadrado, seno φ de ρ de θ de φ. Lembrando que esse daqui é o jacobiano associado à nossa transformação. E E é a região S, só que escrita em coordenadas esféricas. Essa é a transformação que a gente faz de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Como nós temos a biosfera de Montreal, ela tem esse formato esférico, nós precisamos avaliar agora a variação de ρ, a variação de θ e a variação de φ. Para essa situação, nós precisamos avaliar essa região para o cálculo do volume. Acompanhe no quadro. A biosfera de Montreal, ela tem 76 metros de diâmetro. Se ela tem 76 metros de diâmetro, isso quer dizer que ela tem 38 de raio, né? Uma esfera com 38. E ela tem 62 metros de altura. Esses 62 metros de altura nos indica que a nossa biosfera, ela está deslocada. Ela está deslocada 14 metros na vertical. Essa é a representação da nossa biosfera. A nossa biosfera, ela tem uma parte aqui que está abaixo do eixo, né? Essa pequena parte. Nossa biosfera, ela está deslocada. E por causa desse deslocamento, a gente consegue escrever a equação dessa esfera como x ao quadrado mais y ao quadrado, z menos 24 ao quadrado, igual a 38 ao quadrado. Essa é a equação que vai representar a nossa situação. Vamos transformar agora em coordenadas esféricas. O ρ é o raio. A gente já viu que o raio ele varia de 0 a 38. O θ é quando a gente avalia horizontalmente, a gente dá uma volta. Então, quer dizer que o θ ele é de 0 a 2π. E agora? E o φ? Como que a gente vai determinar o φ? Lembre-se, o φ é justamente o ângulo formado entre a origem, né, e entre o eixo Z, e o nosso raio, o nosso ρ. Então, é esse ângulo formado aqui. Se nós analisarmos esse ângulo, nós vemos que um pedaço dele é π sobre 2, é 90 graus. Nós temos esse pedacinho aqui que a gente vai chamar de alfa. Então, a variação do φ é de 0 a π sobre 2 mais alfa. Como que a gente vai descobrir esse alfa? Utilizando relações trigonométricas. Aqui, nós temos que essa distância desse ponto até o centro da nossa esfera é de 24, e a gente tem aqui, então, o quê? Um triângulo retângulo, com ângulo 90 graus aqui. Aplicando as relações trigonométricas, nós temos que seno de alfa é igual a 24 sobre 38. Alfa vai ser igual a 0,6836 em radianos. Aqui, eu peço que vocês tomem cuidado quando estiver fazendo esses cálculos. A calculadora científica precisa estar em radianos. Se você fizer esses cálculos e ela estiver em graus, vai dar uma diferença. Então, quando for fazer esse tipo de cálculo, avalie se a sua calculadora ela está em radianos ou graus. A gente já descobriu a variação do nosso φ. O nosso φ é π sobre 2
mais esse valor, que dá aproximadamente 2,2544. Em coordenadas esféricas, o nosso ρ, então, varia de 0 a 38. O θ, como a gente viu, dá uma volta completa, de 0 a 2π. E o φ é desse ponto até o nosso ρ, que é de 2,2544. Como que eu calculo o volume? É a integral tripla sobre a região S de 1 dV. A região a gente já determinou. Para o cálculo desse volume, então, nós vamos ter de 0 a 38, de 0 a 2π, de 0 a 2,2544. De 1 vezes. Quem que é esse ρ ao quadrado seno φ? É o jacobiano associado à transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Bom, calculando essa integral, nós vamos ter o resultado, ρ de 0 a 25, nós vamos calcular primeiro em relação a ρ ao quadrado, nós vamos obter esse resultado. Depois nós vamos calcular em relação a θ e substituindo os valores, nós vamos ter o resultado de 2π. E por fim, calculando a integral em relação a φ seno de φ, nós vamos obter esse valor. Multiplicando, nós vamos ter o valor total de 187.486,44. Esse é o volume de uma parte da nossa esfera. O que acontece? Quando houve esse deslocamento da nossa esfera, o nosso ρ, ele está variando, né, de um certo ponto, e o nosso φ, ele não varia de 0 a π. Observe que ficou um pedaço sem a variação desse φ. E quando a gente gira essa reta do raio, né, quando a gente faz o giro, a gente tem um cone que não foi calculado o volume. Esse volume que a gente calculou é apenas de uma parte da nossa esfera, né? Quando a gente gira a reta que está o raio, né, que consequentemente determinou o nosso φ, nós temos um volume de um cone que não foi calculado. E para isso nós vamos usar agora coordenadas cilíndricas para fazer o cálculo desse volume. Vamos ao quadro para eu mostrar qual que é essa região. Nós calculamos o volume de toda essa região, mas quando a gente tem o giro, a gente gira, né, essa região aqui, a gente não calculou esse volume ainda, por causa do deslocamento dessa esfera. Para isso, nós vamos precisar encontrar qual que é o raio desse cone. Com isso, como que a gente encontra qual que é o raio desse cone? Nós vamos fazer z igual a 0. Fazendo z igual a 0, nós vamos obter, né, que essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual a 38 ao quadrado menos 24 ao quadrado. A gente sabe em coordenadas cilíndricas que x ao quadrado mais y ao quadrado é o raio ao quadrado, ou seja, r ao quadrado é 2 sobre raiz de 217 elevado ao quadrado. Nós precisamos avaliar qual que é a variação agora nas nossas coordenadas cilíndricas. O raio a gente descobriu. O θ, imagine um cone. Nós estamos dando a volta completa no meu θ. Então, o θ é a variação de 0 a 2π. E o z, qual que é essa variação? Nós temos aqui nosso eixo z, nosso eixo r. Nós temos essa situação aqui. A gente sabe qual que é o valor do r, aqui vai até 2 raiz de 217. O r, então, varia disso até de 0 a 2 raiz de 217. E o nosso z, observe que ele varia de 0 até essa reta que ele está tocando. Então, a gente precisa descobrir qual que é essa reta. A gente sabe que esse ponto é 0 e 24. A gente tem 2 pontos. Com 2 pontos, a gente determina uma reta. Qual que é a equação da reta? Y é igual a mx mais b. Só que esse x aqui nosso é r, né? Y aqui, nosso y é z também. Z é igual a mr mais b. Lembrando que m é a variação de y sobre a variação de x. Fazendo essas contas, né, nós vamos encontrar que a função, a equação é essa daqui, 24 menos 24 sobre 2 raiz de 217, r. Precisamos calcular o volume. Integral tripla sobre a região S de 1 dV. A região, ela está em coordenadas cilíndricas. Se está em coordenadas cilíndricas, a gente precisa do jacobiano associado à transformação.
Então, resolvendo primeiro, observe que o limite de variação de Z, ele tem uma dependência. Então, a gente tem que resolvê-lo primeiro. Resolvendo em relação a Z, nós vamos obter esse resultado. Multiplicando pelo R, nós vamos ter esse valor aqui. E resolvendo essa integral e substituindo os limites de integração, nós vamos ter 3.472. Agora, basta que a gente calcule a integral em verde aqui, né, que é em relação a θ. Resolvendo e substituindo os limites, nós vamos ter o valor de 2π. Multiplicando, nós vamos ter 6.944 vezes π, que é aproximadamente 21.815. Qual que é o volume total da nossa biosfera? Portanto, é a soma do volume que a gente calculou inicialmente, mais o volume desse cone. A gente observa, então, que o volume é 209.301 metros cúbicos. Nessa situação, a gente tem que se atentar a essa variação do φ, a variação do ρ, a variação do θ, né? Essa variação, ela vai ser fundamental para a gente determinar a região de integração, para a gente determinar os nossos limites de integração e para o cálculo do volume. E lembre-se, quando eu estou transformando de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, eu tenho que fazer a transformação correspondente, né? X, quanto que ele vale em coordenadas esféricas, e não se esquecer do jacobiano associado a essa transformação. E com isso a gente resolve a nossa terceira situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Nessa última situação, nós vamos ver uma aplicação do cálculo das integrais triplas. Nós vimos na aula anterior que as integrais triplas elas podem ser utilizadas para calcular centro de massa, para calcular volume, como a gente vem calculando durante toda a nossa aula, e hoje nós vamos ver que elas também servem para calcular momento de inércia. Acompanhe no quadro qual é a nossa situação. Suponha que o empresário brasileiro ele tem encomendado ao escritório de engenharia em que você trabalha um enfeite semelhante a esse aqui representado na figura. Ele quer que a esfera seja construída no pátio de sua empresa e que suba em um mastro girando em torno do seu eixo. Para prosseguir com o projeto do escritório, você e seus colegas dividiram as tarefas, sendo que coube a você calcular o momento de inércia da esfera em relação ao mastro, posicionado sobre o eixo Z. Então, nós vamos ter que calcular esse momento de inércia em relação ao eixo Z. A esfera ela tem 2 metros de raio e o mastro é fino o suficiente para ser desconsiderado. O material que será utilizado nessa construção da esfera ainda não foi definido e irá depender do momento de inércia que você irá calcular. A informação que se tem é que a densidade do material será constante e igual a C. Então, a densidade desse material ela é constante e a esfera será maciça. E agora, qual que é o momento de inércia dessa esfera? Para a gente descobrir qual que é o momento de inércia, a gente precisa saber como calcular esse momento de inércia utilizando as integrais triplas. Lembre-se, quando a gente viu massa, centro de massa, nós tínhamos uma forma para fazer esse cálculo, né? Aqui no momento de inércia também não é diferente. E agora nós podemos até calcular esse momento de inércia não somente coordenadas cartesianas, mas em outros tipos de coordenadas, que é o que nós vamos fazer na nossa situação. Centro de massa, momento de inércia, volume, eles não são calculados apenas em coordenadas cartesianas. O tipo de sistema que a gente vai utilizar vai depender do quê? Da região que nós estamos estudando, como eu venho falado ao longo da nossa aula. Vamos ver o que é esse momento de inércia. Acompanhe. O momento de inércia de um sólido S em relação ao eixo E é dado por, então, o momento de inércia em relação ao eixo é a integral tripla sobre a região S de d ao quadrado dessa região, f de x, y, z. Quem que é esse d ao quadrado? É a distância de um ponto de coordenadas ao eixo E. E f de x, y, z é justamente a densidade. Como nós temos 3 eixos,
Então, nós temos 3 momentos de inércia. Um momento de inércia em relação ao x é a integral tripla em relação à região S e na região S. Esse daqui é o nosso d²e, é a nossa distância do eixo à região E, y² mais E². E aqui é a nossa densidade. O momento de inércia em relação ao eixo y é x² mais E², que multiplica a densidade, a integral disso, né, integral tripla. E o momento de inércia em relação ao eixo z, que é o momento que nós vamos ter que calcular na nossa aula, é a integral tripla sobre a região S de x² mais y², lembrando que essa é a distância do eixo z à região de f de x, y, z, que é a nossa densidade. Com essas fórmulas, a gente consegue resolver a nossa situação. A gente precisa avaliar qual que é a nossa região de integração. Nós vamos ter, a nossa situação, ela envolve a réplica de uma esfera. Nós vamos calcular essa integral em coordenadas cartesianas? Não, para a gente vai ser muito trabalhoso fazer esse cálculo. O que vai simplificar os nossos cálculos? Coordenadas esféricas. Então, nós vamos precisar avaliar essa região em coordenadas esféricas, determinar quais são os nossos limites de integração e mais, fazer a transformação. Porque dentro da nossa integral do momento de inércia, nós temos x² mais y². A gente vai precisar transformar esse x² mais y² em coordenadas esféricas. Acompanhe no quadro como que nós vamos fazer essa transformação. A gente tem essa esfera S, que ela tem 2 metros de raio, e nós vamos calcular esse momento de inércia em relação ao eixo z, dado por essa função. Lembrando-se que a nossa função densidade é constante. O problema nos falou que essa função densidade ela é constante. Vamos avaliar essa região em coordenadas esféricas. Se eu estou avaliando essa região em coordenadas esféricas, qual que é a variação do nosso ρ? O ρ não é o raio da esfera? Qual que é o raio da nossa esfera? De 0 a 2. Então, o ρ está variando de 0 a 2. O θ. Pense na esfera e vamos avaliar essa esfera no sentido horizontal. Quando a gente avalia essa esfera no sentido horizontal, a gente está dando uma volta completa. Então, o θ, ele está variando de 0 a 2π. Pense agora no sentido vertical, que nós vamos avaliar o φ. O φ é a distância de 0 até o nosso raio, o nosso ρ. O nosso raio é, quando a gente avalia essa distância vertical, né, nós vamos ver que o φ ele varia de 0 a π, né, só meia circunferência. Agora a gente precisa transformar a nossa função, a nossa distância que estava dentro da nossa integral para calcular o momento de inércia em coordenadas esféricas. Quem que é x? X é ρ seno φ cosseno θ, isso elevado ao quadrado. Quem que é y? É ρ seno φ seno θ, isso elevado ao quadrado. Quando a gente faz essa distribuição, nós vamos ter ρ ao quadrado, seno φ ao quadrado, cosseno ao quadrado, θ. Ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ. Observe que nós vamos ter ρ ao quadrado nessa expressão, seno ao quadrado de φ, e aqui também. Então, a gente pode colocar em evidência ρ ao quadrado, seno φ. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter essa soma, cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Isso é uma relação fundamental na trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Essa expressão, x² mais y² em coordenadas esféricas, corresponde a ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Nós vamos transformar essa expressão da nossa integral agora em coordenadas esféricas. Esse valor a gente já descobriu, que é quem? É ρ ao quadrado seno φ, vezes a nossa densidade, que é x. E de onde surgiu aquele ρ ao quadrado, professora? Lembre-se, quando a gente está transformando de coordenadas cartesianas para esféricas, qual que é o jacobiano? É ρ ao quadrado seno φ. Quando a gente multiplica ρ ao quadrado seno φ por ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, a gente vai obter ρ à quarta vezes seno ao cubo φ. Agora a gente já tem condições de resolver a nossa integral, o nosso momento de inércia. Vimos que a variação do θ é de 0 a 2. Observe que a variação ela está ok com a ordem de integração. A variação do θ é de 0 a 2π e a variação do φ é de 0 a π.
Qual que é a integral que nós vamos calcular? C, ρ à quarta, seno ao cubo, φ. Primeiro, vamos calcular em relação a ρ, que é essa integral em vermelho. Calculando essa integral e substituindo os valores, os limites de integração, nós vamos obter 32 sobre 5 vezes C. Esse C é a nossa constante. Como ele é constante, nós podemos multiplicar pelo valor da nossa integral tripla. Agora a gente vai calcular a integral em azul, dθ. Calculando essa integral e substituindo os valores, nós vamos obter aqui 2π. E por fim, ficou a integral em verde, que é a integral de seno ao cubo φ dφ. De 0 a π, quando a gente faz esse cálculo dessa integral, nós vamos obter aqui o valor de 4/3. Multiplicando tudo, nós vamos obter o valor que o nosso momento de inércia em relação ao eixo Z é de 53,62 C. Lembrando que C é essa constante. Observe que nessa situação nós vimos uma outra aplicação das integrais triplas. Elas podem ser utilizadas para a gente calcular esses momentos de inércia em qualquer tipo de região. O que é preciso que você se atente? A qual região, qual sistema de coordenada é melhor para eu analisar aquela região? No caso dessa situação problema, o sistema de coordenadas esféricas, ele era mais adequado, ele iria simplificar os nossos cálculos, ele simplificou os nossos cálculos como se a gente estivesse fazendo em coordenadas cartesianas, seria muito mais complicado. Avaliar a região de integração, avaliar os limites de integração é algo fundamental que você precisa estar ciente, né, quando se trata de integrais triplas. Avaliar a ordem de integração, quando eu tenho integrais, quando eu tenho limites de integração com funções variáveis, eu devo me atentar à ordem de integração, eu devo avaliar muito bem a região e fazer essa transformação, coordenadas cartesianas para cilíndricas ou para esféricas, que são os dois sistemas de coordenadas mais utilizados usualmente no nosso dia a dia. E com isso a gente finaliza a nossa última situação problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Até o momento, a gente viu como calcular integrais em regiões em coordenadas cartesianas, que foi o tópico da nossa aula anterior. Falamos também como calcular essas integrais em coordenadas cilíndricas, cartesianas, como realizar a mudança de variáveis, lembrando da importância do jacobiano associado à transformação. Nas nossas aulas, nós estamos calculando volume de situações. E quando a gente calcula volume, a gente calcula a integral tripla sobre a região S da função constante 1. Mas nós podemos calcular essas integrais triplas sobre outras funções, né? Quando o caso é o volume, a gente calcula sobre a função constante 1. Mas quando não estamos trabalhando essa aplicação de integrais triplas, quando só queremos calcular, né, a integral tripla, nós podemos calcular sobre outros tipos de funções. E essa é a ideia do nosso Provocando Novas Situações. Acompanhe no quadro. Para a gente avaliar a integral tripla sobre a região B, da função 12xy²z. Observe que aqui a gente tem uma função de 3 variáveis, né? Com as 3 variáveis. E B é a região que o x varia de 0 a 1, o y de -1 a 2 e o z de 0 a 3. Isso nos dá a possibilidade de estudar as integrais e de outros tipos de funções em regiões tridimensionais. Como que eu calculo essa integral? Aqui, mais uma vez, eu lembro a importância da gente determinar os limites de integração, sempre avaliando de dentro para fora. Essa é a nossa ordem. Primeiro a gente resolve as integrais de dentro e vai resolvendo até as integrais de fora. Olha, 0 a 3 é a variação de quem? De z.
Se a gente retomar o slide anterior, nós temos aqui, olha, o z, ele varia de 0 a 3. Então, essa é a primeira integral que eu vou resolver em relação a z. E o seu limite de integração está condizente com a ordem. O y varia de menos 1 a 2, então essa é a ordem, a próxima ordem, e depois de 0 a 1, que é a variação de x. Quando a gente está integrando em relação a z, o que acontece? 2x y ao quadrado, a gente considera como sendo constante. Então, nós vamos integrar apenas z. Integral de z é 1/2, né? Ou z, 1/2 vezes z ao quadrado, ou z ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores 0 e 3, nós vamos obter 9/2. 9/2 é constante. E aí nós podemos multiplicar por esse valor constante. Quando a gente faz essa multiplicação, nós vamos obter o resultado de 54x. Por que o x está aqui do lado de fora dessa integral, né? Antes dessa integral? Porque ele está multiplicando agora o resultado da integral em y. Quando a gente faz em y, o x ele se torna uma constante. A gente analisa ele como sendo constante. Integral de y ao quadrado é 1/3 de y ao cubo, ou y ao cubo sobre 3, de menos 2 a 2. Substituindo, nós vamos obter o resultado de 3. Multiplicando 54 por 3, nós vamos obter 162. E vamos calcular a integral de 0 a 1 de x. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Substituindo nos valores 0 e 1 e multiplicando por 162, nós obtemos o resultado de 81. Então, as integrais, nós não calculamos integrais só de funções constantes, né, da função 1, como nós vemos calculando ao longo das nossas aulas. A gente pode também avaliar a integral de outros tipos de funções, como foi feito aqui. Lembrando sempre de respeitar a ordem de integração. Avalio sempre de dentro para fora. Começo com a integral de dentro, resolvo, a próxima eu integro em relação ao valor e a próxima eu integro em relação a outra variável, sempre de dentro para fora. E agora chegou o momento de você mandar as suas dúvidas, né? Mande as suas dúvidas tanto pelo chat quanto pelo Skype, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir.
Um dos alunos perguntou se o φ, ele é só utilizado em coordenadas esféricas ou em outros tipos. A gente viu um outro tipo que ele é utilizado, que é as coordenadas elípticas, né? Portanto, que a variação em elípticas quanto em esféricas é a mesma. O φ ele vai variar de 0 a π, nunca mais que isso, né? A variação dele está contida ali. Qual que é a variação vai depender da região que a gente está analisando. Em algumas regiões o φ varia de 0 a π sobre 4, em outras ele varia de 0 a π. Na nossa situação, problema 3, por exemplo, 2, a gente viu que o φ ele variava de 0 a um outro valor, né, que era aquele π sobre 2 mais o alfa, depois a gente encontrou o valor do alfa. A variação ela vai depender da região, mas sempre vai estar entre 0 e π. E sim, o φ ele pode ser utilizado em outras regiões. O que vai depender? Vai depender da região, da análise dessa região para a gente ver qual que é a variação. Gostaria de lembrá-los que as aulas ao vivo dos estudos continuados em matemática, elas começam agora na segunda-feira, né, no dia 13. As aulas elas serão das 19h05 às 8h25 no estúdio de geração 8. Convido vocês a assistirem essas aulas, lembrando que essas aulas são aulas de nivelamento, são aulas de matemática básica. Então você vai aprender frações, operações. Eu tenho alguma dúvida sobre frações, não sei ainda como operar com frações, eu sugiro que você vejam essas aulas. E nós temos também as aulas de fixação. Em breve essa aula vai estar disponível para todos vocês. E antes de terminar a nossa aula, eu gostaria de parabenizá-los. Essa semana houve um volume muito grande de dúvidas enviadas, tanto aos tutores quanto no fórum, e é isso mesmo. Se você está com dúvida, é porque você está estudando, e esse é o caminho, é estudar um pouquinho todo dia. Então eu gostaria de parabenizar aqueles que estão estudando a disciplina, continuem assim até o final, para que você aprenda essa disciplina, e para aqueles que ainda não começaram a estudar, vamos começar a estudar, vamos estudar um pouquinho todo dia, porque como eu disse, se deixar para a última hora para estudar, para fazer a avaliação dessa disciplina, as chances de você ir mal é grande. Então, estude um pouquinho todo dia, né? Faça que nem seus colegas que já estão estudando, mande as suas dúvidas no fórum, mande as suas dúvidas via tutor, que a gente está ali para sanar essas dúvidas, para que você tenha um ótimo aprendizado nessa disciplina. Até a nossa próxima aula.